Testemunho. História de hoje. Resposta a uma oração. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, mais conhecido como Vitão, frequento aqui na Vila Matilde mesmo. E, bom, esse testemunho, não sei se vai ter uma foto ali, mas foi de um tempo atrás que aconteceu algo assim sobrenatural, né, que eu nunca vou esquecer e que eu levo para a minha vida, né, porque eu estava passando por um momento muito de angústia, né, espiritualmente falando, né. A gente tem as nossas dificuldades e naquela época eu estava passando por uma dificuldade espiritual muito grande, né, uma luta muito grande. Vi o inimigo assim querendo atacar a minha vida de uma forma muito grande e eu assim orando muito para Deus, né, para que Ele me ajudasse, ter alívio naquilo. Só que sempre quando eu orava, eu não conseguia enxergar o alívio de Deus, sabe? Eu estava muito angustiado, eu assim orando, e eu não conseguia ficar em paz, né? Meu coração não conseguia ficar em paz com o Senhor, né? E nesse dia, eu estava bem triste, né? Mas foi um dia que eu saí com uns amigos, a gente foi numa pizzaria. Inclusive foi um dia que foi uma das despedidas do Virdes, né? Para quem não conhece, o Virdes, ele é um jovem também aqui da Vila Matilde. Agora ele está lá no Egito como voluntário, né? Na missão, na janela 1040, né? Então ele está lá sendo um voluntário na missão e foi um dia que a gente foi ali, né? Conversar entre amigos, fazer uma despedida. Para quem não sabe, o Virdes é aquele que está em pé na foto ali. E nesse dia, a gente estava indo para a pizzaria, eu estava com ele, a gente estava de carro, ele estava dirigindo. E aí a gente parou no farol, aí ele meio que estava mexendo no celular, né? Ele estava vendo o mapa, né? O local do restaurante e tudo mais. E aí, por um pequeno deslize de atenção dele, ele meio que achou que o farol tinha aberto, né? E ele acelerou o carro. E nessa que ele acelerou o carro, ele bateu no carro da frente. Aí eu fiquei assustado, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele ficou mais assustado ainda. A gente, na verdade, ficou mais assustado ainda, porque quando a gente saiu, quando a gente viu, era uma BMW. E naquela época, eu lembro que o Virdes, ele falou pra mim que ele tinha largado o emprego, ele tinha investido tudo que ele tinha para ir para a missão. Ele estava sem dinheiro nenhum. E naquele momento, o semblante do Virdes, eu lembro que ele ficou gelado. Eu bati numa BMW. E não foi assim uma batida muito forte, mas também não foi uma batida muito fraca, né? Foi algo leve assim, né? Exatamente. E aí, era uma mulher, a dona do carro, aí ela saiu assim, ficou meio assim, olhando para ele, né? Aí, enfim, eles trocaram números ali, né, para resolver depois a situação, mas só sei que a gente estava tão assustado que a gente nem esqueceu até de orar. Mas, assim, no meu interior e no interior dele também, com certeza a gente estava clamando, mas assim, a gente foi para a pizzaria totalmente desanimado. E ainda mais o Virdes, né? Ele foi totalmente assim, assustado. Aí a gente chegou lá, conversou com os amigos sobre o que tinha acontecido. E assim, eu percebi muito no Virdes, eu ficava olhando para ele que ele estava muito incomodado. Porque alguns dias ele já ia viajar. Ele, como eu vou viajar? Porque eu bati numa BMW, é um valor altíssimo para arrumar o carro. Ele nem conseguiu comer direito, né? E eu percebi aquela angústia dele. Aí passou 1h30 mais ou menos, aí que aconteceu o milagre. A mulher, ela mandou mensagem pro Virdes no celular dele. Aí quando o Virdes ele tava mexendo no celular, ele assim ficou em choque. E eu olhei assim pra ele e eu falei, nossa Virdes, aconteceu alguma coisa? O que foi? Você tá mais assustado ainda do que você já estava antes. Aí ele me mostrou o celular assim. Aí a mulher mandou assim a mensagem, Virdes, o Espírito Santo me disse que você não me deve nada. Gente, de verdade, quando eu li aquela mensagem, eu fiquei assim, acho que mais sem chão do que ele.
eu só conseguia olhar para ele olhava para mim assim. Aí ele começou a chorar, sabe? Aí eu quase comecei a chorar também, mas eu não consegui. Mas depois que aí a gente assim agradeceu muito a Deus, a gente continuou conversando e depois que eu saí dali, daquele restaurante, o Espírito Santo ele falou no meu coração. Ele falou: filho, eu sei que você está passando. E tudo isso tem um propósito. Continua confiando em mim. Mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não veja, eu estou do seu lado. E foi um momento que eu senti uma paz tão grande no meu coração, porque foi uma resposta de uma oração, só que Deus ele abençoou outra pessoa e também me abençoou ao mesmo tempo, né? É aquilo, né? Deus ele usa muitas das vezes o testemunho de outra pessoa para falar o nosso coração. E dali em diante é algo que fortaleceu a minha fé, né? Aquele momento. E algo assim que até hoje eu levo esse testemunho para a vida, né, de que eu não preciso ver, não preciso sentir para saber que Deus está ao meu lado, para saber que Deus ele vai responder, porque o justo ele vive pela fé e o de repente de Deus pode acontecer em qualquer momento, né, como foi naquele momento, Deus ele confortando o meu coração e foi esse testemunho que aconteceu. Então que seja da mesma forma que fortaleceu o meu coração, que fortaleça o seu. Se tiver com alguma angústia no coração, esperando algum tipo de resposta de Deus, entenda que Deus ele é perfeito, né? Deus ele nunca falha, né? Então ele sabe no momento certo para agir na nossa vida. Amém.